Oi, gente, eu não vou aparecer, vou deixar só essas imagens e eu quero que você observe algo que eu vou começar a falar, que são as habilidades. Até então eu não estava falando tanto das habilidades, porque eu imaginei que não iria usar essas habilidades da maneira como eu usava no antigo projeto. Então, eu sou Eliane Kovaleski, lá na minha página, no link da bio no Instagram, você vai ver o testemunho meu de vida, depois de 2015, e no YouTube também, como Eliane Kovaleski, você vai me encontrar com o testemunho. E esse testemunho é importante você acompanhar, assistir, para que depois você possa entender o que eu estou falando sobre essas habilidades aqui. Tá? Então são 9 habilidades, sendo que a 8ª aparece. A 9ª não vai aparecer aqui, porque a 9ª é o Criador, o Deus Todo-Poderoso que está guiando esse processo. O PhD espiritual é o perfil de habilidades espiritual. E da onde vêm essas habilidades? Do Espírito de Deus. Deus é o estimulador, Deus é o socializador, Deus é o comunicador, Deus é o produtor. Deus é o dono da verdade, é o dono da justiça. Deus é Deus, soberano, Pai, Filho e Espírito Santo. É o reino de Deus dentro de nós. Como filhos de Deus, precisamos entender que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o 8º passo é algo muito importante, porque é aquele filho que está escrito na palavra de Deus: bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Então, o 8º passo significa o dia seguinte do 7º dia que Deus construiu o mundo. O 8º dia é o dia de hoje, é o dia que eu me apresento a Deus. O 8º dia é você estar na mente da natureza humana, porque somos humanos, estamos aqui vivendo nessa sociedade, sendo estimulados pela sociedade, comunicando o que a sociedade nos informa. Só que para nós, pacificadores, filhos de Deus, nós não temos que estar escutando o que a sociedade nos comunica. Nós temos que estar escutando o que a parte social que está em nós está comunicando para a gente. Quem é essa parte social que está dentro de nós? A pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Jesus. Quando você aceita Jesus, você é uma nova criação. O velho já passou e você começa então a transmitir e comunicar as boas novas, que tem a ver com o teu nome, com a tua caminhada aqui na terra, em concordância e aliança com Deus. Então o pacificador é você trabalhando discernimento. Então, essa habilidade do 8º passo é onde nós, como filhos de Deus, precisamos então nos colocar disponível a Deus. Nós temos que ser um espírito de Deus, ensinável, disposto a fazer aquilo que Deus já tem determinado para cada ser humano. Então, essa cruz significa a tua salvação. Então, você precisa passar por essa cruz até o 4º e 8º passo. Ali você já vai estar com os teus 21 anos. Então, cada passinho são 7 anos de aprendizado. Isso é um caminhar. Então, nós vamos trabalhando esse caminhar de uma maneira consciente em Cristo, terapeuticamente, para que você tenha consciência do teu passado. E você perceba que o teu passado já passou e que existem sim pecados no teu passado. E se você não observar esses pecados que estão no teu passado, ou seja, antes de aceitar Jesus, você era um pecador. Mas depois que você aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador e entende que Ele se identificou com você e Ele te substituiu na cruz, onde Ele te levou depois, quando Ele ressuscitou, o que isso significa? Que você ressuscitou com Ele. Então você é uma nova pessoa, uma nova vida. Para isso você precisa então se apresentar neste 8º passo, que é o pacificador, o Filho de Deus, que está aqui para discernir o mundo da natureza humana com o mundo da natureza divina. Quem vai ser a pessoa que vai comunicar para você, estimular você aqui? É o próprio Deus. Por isso, o socializador é o Espírito Santo.
Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus em 2015, eu não desisti da minha vida, né? Eu queria que Deus me desse a informação do que eu havia feito naquela outra situação onde eu desenvolvi um projeto que era a reconstrução do eu, onde essas habilidades, tudo isso que está aí, me ajudou em muito. E fiquei 13 anos trabalhando com pessoas. Só que Deus me explicou que faltava para mim a verdade e a justiça de Deus. Então, faz 2 anos que realmente eu conheci a verdade e a justiça de Deus. E a justiça de Deus é de Deus. Já está sendo falado muito nesse projeto todo da Cruz Me Revelada. Só que eu também não tinha percebido que Deus estava me dando mais informações a respeito do PhD. E Ele me fez lembrar. Filha, quando você veio para mim, foi porque você estudou teu nome e as tuas habilidades, lembra? E foi aí que eu entendi que Deus tinha me liberado o estudo do PhD espiritual. Ele me deu esse nome, porque eu tive uma visão de uma porta onde estava escrito maturidade. Uma visão aberta, com os olhos abertos, eu vi essa porta escrito maturidade. E eu mesmo falei para mim mesmo, gente, eu acho que agora eu vou fazer um PhD espiritual, né? Porque não é possível. O que isso quer dizer? Então, quando a gente está fazendo esse dia a dia, que é toma a sua cruz, nega a si mesmo, dia a dia, e siga-me, que é o que Jesus falou em Lucas 9:23 para os seus discípulos, é isso que eu tenho feito. Só que desde que eu aceitei Jesus e conheci a justiça e a verdade, na verdade mesmo, com a palavra falada e revelada, eu entendi que eu só tinha que passar pela cruz. Hoje eu estou crucificada com Cristo e já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E o meu corpo, ele já não é mais para ficar fazendo aquilo que o meu desejo quer. Mas o meu corpo vai viver agora pela fé em Cristo Jesus. Porque Ele me amou e se entregou por mim. Então o meu corpo passa a ser verdadeiramente o corpo produtor, pacificador da verdade e da justiça de Deus. E quem me estimula? Deus. Quem comunica? O Espírito Santo. Por quê? Porque Ele está dentro de mim. Então Ele é a parte social da minha vida. Gente, isso fechou completamente para mim. A Cruz Me Revelada, ela trouxe para mim muito mais entendimento, muito mais força. Porém, Deus me disse, filha, você já entendeu. Agora é o teu momento de ensinar isso. Você vai ter que resgatar a origem do teu perfil novamente. E aí foi a grande revelação para mim. E claramente eu entendi a revelação. É claro que para eu atender a pessoa, eu vou ter que fazer com ela aquilo que Deus fez comigo. Estudando o meu nome de registro, o dia e o mês e o ano que eu nasci. Por quê? Porque Deus sabe exatamente quem sou. E Deus vai saber exatamente quem é essa pessoa que eu vou estar monitorando nesses 4 passos. Então faz muito sentido eu fazer o PhD espiritual com cada pessoa que vai entrar para fazer as 4 sessões agora. Por quê? Porque a habilidade não vai ser dela, mas Deus deu habilidades para cada pessoa. E essas habilidades são específicas. E aí essas habilidades é muito completa. Porque você vai compreender que não é você, mas é Deus com a habilidade dele em você. Você simplesmente vai observar teu perfil, teu PhD e fazer. Gente, então aqui é a prática, né? O que eu fiz? Eu peguei a habilidade minha, essa sou eu, o meu perfil, meu PhD está aqui, tá? Eu nasci já para comunicar, para pacificar, e para estimular pessoas. Esse é o meu perfil. Gente, esse é o meu perfil, porque isso me chamou atenção naquela época. Essa técnica, né? Essa ferramenta que tinha, dentre várias, né? Mas foi muito a minha cara. Até eu perguntei para Deus, mas eu era isso, eu comunicava, eu pacificava, eu estimulava e no fim eu falei, o que eu tenho que fazer então? Quer dizer que se eu cuidar de mim, da Eliane, eu vou melhorar? E eu lembro que Deus falou para mim, sim, se aprofunde, estude. E está aí hoje o projeto montado, porque eu estudei com Ele, com Deus. Então Deus me deu isso aqui. O que eu fiz?
Gente, você vai se surpreender quando eu fizer o teu PhD e a gente trabalhar de uma maneira consciente, na consciência de Cristo. É em Cristo a tua consciência. E você vai ter também que ter a consciência do pecado contigo. Para você poder discernir quando é pecado, você sabe que não é de Deus. Deus não dá pecado. Aliás, Deus não vive no pecado. Então é muito, muito claro que o teu PhD, o teu perfil espiritual vai servir ao Espírito Santo de Deus. Por isso que a aliança vai dar certo, por isso você vai conseguir empreender no reino aqui e financiar o reino aqui. Porque você não vai ser um corpo qualquer, você vai ser um corpo produtor, pacificador da verdade e da justiça de Deus. É muito forte esse trabalho, gente. Eu estou aqui ainda com muito temor e tremor a Deus, porque eu sei que Deus vai me trazer mais coisas além disso. É muito bom, muito bom. E é claro que eu não quero que você compreenda isso, né, dentro de uma maneira teórica. Isso você vai viver o processo, porque aqui sou eu, aqui é o meu marido, aqui é a minha família, os meus filhos, o meu genro, a minha norinha. Você nem tem noção de quem são essas pessoas, ninguém tem noção. Mas o PhD, que é a parte espiritual, você vai conhecer quem é o teu espírito aqui. Quem você é para Deus, porque você nasceu já como Espírito de Deus. Você está aqui com uma alma e com um corpo, mas o teu espírito, quando nasce de novo em Cristo Jesus, gente, as boas novas virão. E o perfil da habilidade espiritual, que é o PhD, vai fazer você se centrar na vontade dele. É a coisa mais linda de ver esse perfil aqui de todo mundo. E claro, por que eu quis fazer da minha família? Porque é a minha família, gente. Eu vim aqui para olhar pela minha família, os meus filhos, os meus netos, bisnetos, minha geração, 1000 gerações abençoadas. Eu peço a Deus isso. Eu quero realmente que a minha geração, a partir da minha história de vida, comece uma nova vida para os que estão à frente de mim. Então, eu tenho uma responsabilidade sobre os meus filhos, claro que eu tenho. Por mais que eles já tenham acima de 30, eu tenho, porque Deus me deu para que eu cuidasse deles aqui. Deus confiou a mim para cuidar. E eu levei quase 11, 12 anos para tê-los. Então, gente, eu tenho muita responsabilidade. E o que eu faço a partir de mim vai refletir para eles. Então, eu preciso cuidar cada dia mais do meu PhD. E aí, eu vou contar algo para vocês que foi, assim, para mim, muito revelador. Olha, você tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho aqui? Deus falou assim, lembra da tua mãe? A tua mãe, ela veio com 90 anos para mim. A minha mãe, com 90 anos de idade, ela aceitou Jesus e recebeu Cristo dentro dela. E ela, sabe, foi uma vida nova que ela recebeu com 90 anos. Ela se batizou, morreu por Jesus. Foi algo maravilhoso. E o que eu fui fazer? Fazer o PhD da minha mãe, mesmo ela já não estando aqui, mas ela está na glória com Jesus, eu sei disso. E eu falei, mas pai, será que eu vou ter aqui o nome da mãe como ela era de verdade, né, no nascimento dela? Pois há de ver que eu abri uma gaveta, adivinhe, o óbito estava ali, o nome de registro dela, e eu fiz o PhD da minha mãe. Gente, foi algo muito forte que eu jamais imaginaria que iria acontecer. A verdade dos fatos, isso que Deus quis me mostrar, porque Deus é a verdade, Deus é a justiça. E como o trabalho da Cruz Revelada trabalha exatamente você ser um corpo produtor e pacificador da verdade e da justiça de Deus, Deus me revelou a verdade. Ele disse, faz o perfil dela para você ver uma coisa. E eu fiz. E sabe o que aconteceu? As ausências da minha mãe eram as mesmas ausências que eu tinha. E o que era a ausência? O que é a ausência no PhD? A ausência é onde a gente vai ficar doente. Então, como o trabalho da bioterapia é qualidade global de vida, quando eu olhei as ausências do meu nome, que era o socializador, o espiritualizador e o pacificador, eu falei, tem tudo a ver com aquilo que eu estava vivendo na época. Eu estava afastada de Deus, eu não conhecia o Espírito de Deus. Eu não estava pacífica, eu estava passiva e a sociedade tinha me logrado porque eu estava falida.
Gente, então quando eu percebi que as minhas ausências eram as mesmas ausências da minha mãe, o que eu entendi? Eu entendi que a gente, como filho de Deus, nós estamos aqui não só para salvar a nossa história de vida, mas para salvar as vidas daqueles que às vezes por razões que a gente não pode julgar, não foram buscar renovar a mente. E como eu fui muito de renovar a mente, eu busquei de maneira assim, quem quiser saber melhor, busque ouvir o meu testemunho no YouTube, como Eliane Kovaleski, no link da bio do Instagram, você vai ver ali o testemunho, você vai entender a minha batalha, a minha luta, para que eu pudesse reconstruir o meu eu. E aí eu percebi que se eu cuidar de mim aqui, cada dia mais eu vou preencher a minha vida através daquilo que Deus já me deu. Concluindo, né, gente, porque é muita coisa. É espírito que nós vamos trabalhar, não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu espírito, assim está escrito na palavra, é o Espírito de Deus que vai agir. Então quando você entende isso, através do teu PhD, vai ficar muito mais fácil para você se entregar no processo e saber qual é realmente o teu propósito, a tua missão. Na verdade, o teu propósito, a tua missão não existe, porque já está montado o teu PhD. É só você vir buscar aqui com a cruz me revelada e Deus vai te revelar as habilidades que você precisa desenvolver aqui, que na verdade é dele. E ele precisa do teu corpo para manifestar essas habilidades aqui, para ser bom para você e para o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como Jesus amou. Então, gente, eu te convido a empreender no reino de Deus através do teu PhD. É muito legal isso aqui, muito bonito. É muito simples, sim, porque eu tô só na prática. Eu não sei, Deus está me dando muitas informações, está me dando recursos para isso. Tenha certeza que o que importa não é o que você está vendo aqui, mas o que importa é que você tenha fé. A fé em Cristo Jesus. É Ele que está em você. É Ele que já fez tudo. O teu espírito precisa estar em conexão ao Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Então aqui está verdadeiramente a tua essência, a tua identidade espiritual. Eu sou Eliane Kovaleski, me siga que nós vamos ter boas notícias todos os dias para você. Vamos empreender o reino? Vamos financiar o reino aqui na terra? Eu te convido para isso.